Nessa pesquisa toda, em tudo isso que nós trouxemos, a ciência trouxe à luz até hoje, você acredita que ela se direcionou a mais próximo explicar a origem da vida por meios não guiados naturais, ou você acredita que o problema e os gaps, os buracos de conhecimento têm aumentado com esse conhecimento e estamos mais distantes a solucionar essa questão por meios naturais? Você acredita que nos próximos 70 anos, pelo o trajeto que tem tomado nos últimos 70, você acredita que essa fossa ela vai aumentar mais ainda, ou você acha que a trajetória vai inverter e nós vamos conseguir encontrar explicações válidas que não precisam de um designer? Então, é o seguinte, depende do campo que você está pensando, do conhecimento, né? Nessas questões eu sempre falo o seguinte, a gente tem diversas formas de conhecer o mundo, tá? E todas elas têm elementos muito próprios. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento tradicional, que aí um do elemento do conhecimento tradicional, que ele tem uma transmissão geracional, isso é um elemento que caracteriza ele, né? A gente tem o conhecimento religioso, que ele em essência, para ele ser caracterizado como um conhecimento religioso, ele precisa de uma entidade fora do mundo natural para atuar sobre ele. E eu tenho um conhecimento científico, né? Todas essas formas são socialmente válidas. Eu não pretendo ser o arrogante de dizer que ciência é mais importante do que os outros. Todas têm suas funções sociais e elas são muito bem preenchidas dentro da sociedade. Só que uma não invade muito da outra. E a ciência, a proposta da ciência é conhecer o mundo pelo próprio mundo, tá? Então, na tua pergunta, se a gente quer continuar no campo científico, a gente não pode recorrer a nada fora do mundo natural, tá? Agora, se você quer fugir de uma resposta científica e entrar numa resposta do outro campo, de outra área, aí você pode recorrer para qualquer coisa que você quiser, né? Pode recorrer para o conhecimento tradicional, para o conhecimento religioso, mas esse conhecimento ele perde a essência do que é um conhecimento científico. Dentro do campo científico, então, se eu quero responder, pouco me importa se eu vou criar mais perguntas ou menos perguntas, né? Porque para eu ter uma abordagem científica, eu tenho que garantir que minha base teórica ela vai buscar explicação no mundo natural. Então, não me preocupa como pesquisador se eu estou mais próximo ou não. Eu acho que a gente tem dado muitos passos. A minha preocupação é que eu, enquanto cientista, se eu quero fazer ciência, como a gente conhece ciência, como é essa ciência que vem lá desde Descartes e vem se aperfeiçoando, não tem uma grande discussão do que é ciência, mas a gente pode ter uma grande discussão sobre a teoria, o conceito de ciência, mas nenhum conceito nega que ela tenta ver o mundo pelo próprio mundo. Tá? Se eu fugir disso, eu já fugi da ciência. Então, eu acho que a gente, se quer continuar no pé da ciência, a gente não pode recorrer a outra coisa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente não, em nenhum momento pode surgir 300 milhões de perguntas, 300 milhões de gaps, mas se eu quero continuar no campo científico, eu não posso sair do natural, né, de explicar o mundo pelo próprio mundo. Tá? Então, eu nunca vou me aproximar mais, se eu quiser continuar no campo científico, de uma explicação que não está no mundo. Tá? E aí não independe das coisas. Então, eu acho que a gente está mais próximo, mas como eu já falei, o mais próximo não quer dizer logo ali. Eu acho que a gente está mais próximo, sei lá, eu estou mais próximo da morte do que eu estava ontem, né? Mas não quer dizer que eu quero morrer amanhã, né? Então, assim, eu andei um passo, a gente está dando passos, e isso é evidente, só que a gente ainda está muito longe de chegar na resolução final. Até lá, a gente vai abrir muito buraco, porque é intrínseco de que você estudar um problema complexo, né? Cada vez que você mexe naquilo, um monte de variáveis se abre e você acha que está chegando perto, na verdade, se abre um monte de caminhos, você tem que percorrer todos os caminhos para primeiro dar um outro passo. Então, acho que o mais importante disso é que se você quer permanecer num campo científico,
inevitavelmente, independente dos gaps que a ciência tenha, e isso é lógico que vai ter, a gente tem um monte de limitação, a gente tem um monte de limitação de aparelhos, de percepção de mundo, a gente tem um monte de coisa que é inerente da nossa tecnologia atual, da nossa percepção, da nossa forma de pensar o mundo, né? Porque se a gente esquece, às vezes, que nosso cérebro é fruto de um processo evolutivo, né? Ele tem limitações. Né? A gente percebe, o cachorro percebe coisas que eu não percebo. Né? Ou seja, porque cada um desses tem um processo evolutivo. Então, a gente tem limitações próprias do raciocínio nosso, né? Que vão gerar esse monte de gap. Isso não quer dizer que eu não consiga pensar o mundo de uma forma pelo próprio mundo. Né? E eu acho válido, assim, o pessoal fala assim, o que você acha do design inteligente? Eu não vejo problema nenhum. O problema deles é só que eles acham ciência. Se o design inteligente assumir, se assim, eu sou uma visão que não é científica, aí muitas vezes eles não querem se associar a uma religião ou outra, tudo bem, mas eu evoco o que um amigo meu fala, um gancho divino para explicar o mundo. E esse é um modelo que eu tenho de mundo. Eu vou dizer, porra, legal pra cacete. O problema é que na ciência não cabe nada fora do mundo natural para explicar o mundo natural. Qualquer coisa que está fora disso, e aí eu não estou dizendo que ciência é melhor do que o outro, não, tá? E eu tenho plena consciência disso. Conhecimento religioso tem sua coisa, conhecimento popular tem sua função social, isso tudo tem, na sociedade, ela cabe muitas coisas. A ciência é uma forma de ver o mundo, e para que eu tenha ciência, eu preciso ter o pé no natural. Eu não posso sair do natural. Qualquer saída que eu der, eu saio da ciência. Então, assim, é do método científico ter buraco, e mais num campo como o campo de origem da vida, que é um campo que eu já parto cheio de incertezas. A gente não consegue curar o câncer, que a gente está vendo o câncer direto, e a gente vê ele se desenvolvendo, e a gente ainda não consegue. Mas só por isso eu vou parar de estudar o câncer de forma científica? Eu não sei. Eu continuo científico. Tá? Não sei se eu te respondi, desculpa. Às vezes eu falo demais e me perco. Não, eu achei muito esclarecedora a sua pergunta. Eu acho que todos conseguiram entender assim que efetivamente nós estamos logo na esquina de resolver o problema da origem da vida, e o foco da sua resposta foi realmente em relação à ciência, e isso entra no campo filosófico também, na demarcação o que é ciência, o que não é ciência, né? Eu acho que talvez seria uma discussão em outra oportunidade para discutir sobre isso, que eu acho super interessante também. Tem muitas lives que justamente tratam sobre esse tema, se design inteligente é ciência, se não é ciência, mas lhe agradeço, eu acho que em essência você respondeu a minha pergunta. Deixa eu só te falar, fazer um comentário. Eu sei que existe essa delimitação da ciência, e isso é muito claro. Existe uma discussão gigantesca se a psicologia, a psicanálise é ciência, né? Tem até uma discussão recente. Então, tem se direito é ciência, tem uma discussão. Se é ciência ou arte. Medicina, se é ciência, mas todas elas têm um elemento que levanta essa dúvida. A dúvida maior é a necessidade e a precisão do método, do método científico. Mas tanto as ciências sociais, como o direito, como todas essas áreas, elas todas que tem essa discussão na fronteira ali, que é mais difícil ter uma nuvem ali do que é ciência ou não, do quando a gente vai delimitar isso, todas elas têm em pé que elas divagam sobre o mundo natural pelo próprio mundo natural. Isso é a base. Aí o que é ciência? Se direito é ciência? Se o método científico tem que ser mais rígido ou menos rígido? Aí a gente tem uma discussão, um campo realmente gigantesco. Né? Mas toda essa discussão ela não foge desse ponto de que tudo tem que estar no mundo natural. Se eu fujo disso, eu estou falando de outra coisa, que não é ciência.